Você alguma vez já escutou o discurso do Steve Jobs, dono da Apple, para universitários americanos, onde ele fala sobre quando os pontos se ligam? Se não, eu convido você a conferir, né, um trecho do nosso Odisseia Cash e o discurso na íntegra depois. É um discurso fonte de grande sabedoria. Ele pode contribuir com o entendimento de algumas coisas da vida, certo? Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal para dar aquela força, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha que pode gostar dessa mensagem. Beleza? Esse aí que você tá puxando esse gancho aí me lembrou bastante do. Não sei se você já chegou a ver o discurso do Steve Jobs numa universidade americana, que ele fala sobre a questão dos pontos se ligarem, né? Então ele fala por que desde os pais dele, que se não me engano ele era filho adotivo, algo do tipo, assim, a escolha do curso que ele teve, que foi um curso lá de caligrafia, um negócio assim. Exatamente. E aí ele vai ligando todos esses pontos, né, que no final culminaram na criação da Apple, né? Então, nada foi aleatório. Aí ele falando para os alunos que os pontos se ligam, né? Então, até a questão dele quase morrer, uma época que ele teve uma doença e tal. A época que ele foi demitido da Apple, ele foi demitido da própria empresa, né? Demitiram ele. E depois o retorno dele. Então, tudo isso tinha um propósito que no final acabou se ligando, né? Então, é o que você tá me falando assim, eu tava aqui só lembrando desse discurso do Steve Jobs. É isso, pô. Thank you. Obrigado. É uma honra estar com vocês hoje nessa formatura de uma das mais excelentes universidades do mundo. Verdade seja dita, eu nunca me formei na faculdade. Ana, esta foi a vez na vida em que eu cheguei mais perto de uma formatura de faculdade. Hoje eu gostaria de contar para vocês 3 histórias da minha vida. Isso não é grande coisa, só 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu deixei a Reed College depois dos primeiros 6 meses, mas então eu fiquei um tempo de 18 meses antes de eu realmente sair. Então por que eu saí? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem e solteira estudante de faculdade, e ela decidiu me colocar para adoção. Ela achava muito fortemente que eu deveria ser adotado por pessoas formadas. Então tudo estava preparado para que quando eu nascesse fosse adotado por um advogado e sua esposa. Exceto que quando eu apareci eles decidiram no último minuto que na verdade eles queriam uma garota. Então meus pais adotivos que estavam numa lista de espera receberam uma ligação no meio da noite perguntando: nós temos um garoto inesperado, vocês o querem? Eles disseram, é claro. Minha mãe biológica mais tarde descobriu que minha mãe adotiva nunca se formou na faculdade e que meu pai adotivo nunca se formou no colégio e ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais da adoção. Ela só cedeu alguns meses depois, quando meus pais adotivos prometeram que um dia eu iria para a faculdade. Esse foi o começo da minha vida. 17 anos depois eu fui para a faculdade. Mas ingenuamente eu escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford, e todas as economias dos meus pais e classe operária estavam sendo gastas na minha educação superior, mas depois de 6 meses eu não podia enxergar o valor daquilo, eu não tinha ideia do que queria fazer com minha vida, e nenhuma ideia de como a faculdade poderia me ajudar a descobrir Spenol, e lá estava eu gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram durante suas vidas inteiras. Então eu decidi sair e confiar que tudo ia acabar dando certo. Era bem assustador naquela época, mas olhando para trás foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Assim que eu saí, eu pude parar de assistir às aulas obrigatórias que não me interessavam, e comecei a assistir as que pareciam interessantes. E nem tudo foi tão romântico. Eu não tinha um dormitório, então eu dormia no chão do quarto dos amigos. Eu devolvia garrafas de Coca-Cola aos depósitos por 5 centavos para poder comprar comida. E eu andava 7 milhas através da cidade toda noite de domingo para pegar uma boa refeição semanal. No tempo Hare Krishna, I loved it. Eu amava aquilo. E muito do que eu encontrei seguindo minha curiosidade e intuição se mostrou de valor incalculável mais tarde. Give you one example. Deixe-me dar um exemplo.
A Rede Cordes naquele tempo oferecia, quem sabe, a melhor instrução sobre caligrafia no país. Campus, por todo o campus, cada pôster, cada etiqueta em cada gaveta apresentava uma bela caligrafia manual. Por eu ter saído e não ter que assistir às aulas normais, eu decidi tomar aulas de caligrafia para aprender a fazer aquilo. Eu aprendi sobre caracteres com e sem serifa, sobre a variação do espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna a grande tipografia grande. It was beautiful. Era bonita, histórica, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode capturar fácil. E eu achei aquilo fascinante. Nada disso tinha sequer um lampejo de aplicação prática na minha vida. But 10 anos depois, quando nós estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, aquilo tudo voltou para mim. E nós colocamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com uma tipografia bonita. Se eu nunca tivesse entrado naquele simples curso da faculdade, o Mac nunca teria múltiplos tamanhos de letra ou fontes proporcionalmente espaçadas. E já que o Windows copiou o Mac, no personal, provavelmente nenhum computador pessoal teria. If I had never dropped out, se eu nunca tivesse deixado a faculdade, eu nunca teria entrado na aula de caligrafia, e os computadores pessoais poderiam não ter a maravilhosa tipografia que eles têm. Claro que era impossível conectar os pontos para frente quando eu estava na faculdade, mas ficou muito claro olhando para trás 10 anos depois. De novo, você não pode conectar os pontos olhando adiante, você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos de algum jeito vão se conectar em seu futuro. Você tem que confiar em alguma coisa, seu Deus, destino, vida, karma, seja o que for, porque acreditar que os pontos ou se ligarem em um momento, o que vai te dar confiança para seguir seu coração, mesmo que ele te leve para um caminho diferente do previsto, e isso fará toda a diferença. My second story. Minha segunda história é sobre amor e perdas. I was lucky. Eu fui sortudo. Encontrei o que eu amava fazer cedo na vida. Woz e eu começamos na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Nós trabalhamos duro e em 10 anos cresceu de apenas nós dois uma garagem por uma companhia de $2 bilhões com mais de 4.000 empregados. Nós acabávamos de lançar nossa maior criação, Macintosh, um ano antes, e eu fizera 30 anos. E então eu fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você começou? Bem, conforme a Apple cresceu, nós contratamos alguém que eu achava muito talentoso para levar a empresa comigo. E no primeiro ano, mais ou menos, as coisas saíram bem. Mas então nossas visões do futuro começaram a divergir e eventualmente nós tivemos uma briga. Quando isso aconteceu, nosso quadro de diretores ficou do lado dele. Então, aos 30 anos, eu estava fora, e muito escandalosamente fora. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta se foi, e isso me destruiu. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses, senti que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores e tinha deixado cair o bastão no momento em que ele estava sendo passado para mim. Eu encontrei David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo daquela maneira. Foi um fracasso público e eu até mesmo pensei em deixar o vale. Mas alguma coisa lentamente começou a nascer em mim. I still love. Eu continuava amando o que eu fazia. The tournament, as coisas que aconteceram pop e não mudaram isso em nada, ejected. But eu havia sido rejeitado, mas continuava amando, so I decided to start over. Foi quando decidi começar de novo. Não enxerguei isso na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. The heaviness, o peso de ser vitorioso foi substituído pelo vazio de ser um iniciante outra vez, sem muita certeza sobre nada. E isso me deu liberdade para começar um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os 5 anos seguintes, criei uma companhia chamada Next, outra companhia chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher maravilhosa que se tornou minha esposa. Pixar fez o primeiro filme animado por computador de Toy Story, and is now o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Ganhou uma inacreditável guinada de eventos e comprou a Next. E eu voltei para a empresa, e a tecnologia que desenvolvemos nela está no coração do atual renascimento da Marina e Lorraine e eu temos uma família maravilhosa. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Foi um remédio horrível, mas eu entendo que o paciente precisava. Às vezes, a vida bate com um tijolo na sua cabeça. Don't lose faith. Não perca a fé.
Estou convencido de que a única coisa que me permitiu seguir adiante foi o meu amor pelo que fazia. Você tem que descobrir o que você ama. Isso é verdadeiro tanto para o seu trabalho quanto para com as pessoas que você ama. E o seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que é, continue procurando. Não sossegue. Assim como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E como em qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos passam. Então continue procurando até você achar. Não sossegue. My third story. Minha terceira história sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, eu li uma citação mais ou menos assim. Se você viver cada dia como se fosse o último, algum dia provavelmente você vai acertar. Aquilo me impressionou e desde então, nos últimos 33 anos, eu tenho olhado no espelho cada manhã e perguntava a mim mesmo que se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ia querer fazer o que eu vou fazer hoje, today. E sempre que a resposta foi não, por vários dias seguidos, eu soube que eu tinha que mudar alguma coisa. Lembrar que eu logo vou estar morto é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, almost everything, toda a expectativa exterior, todo o orgulho, todo o medo de dificuldades ou falhas, estas coisas simplesmente somem em face da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer. É a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder. Você já está nu, não há razão para não seguir em seu coração, follow your heart. Há mais ou menos um ano eu recebi um diagnóstico de câncer. Eu fiz um exame às 7h30 da manhã, e ele mostrou claramente um tumor no meu pâncreas. E eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que era quase com certeza um tipo incurável de câncer. E que eu não devia esperar viver mais do que de 3 a 6 meses. Meu médico me aconselhou a ir para casa e botar meus negócios em ordem. O que no idioma dos médicos significa prepare-se para morrer. Significa tentar dizer aos seus filhos tudo. O que você pensou que teria os próximos 10 anos para lhes dizer em apenas uns poucos meses. Significa ter certeza que tudo está no lugar para que seja tão fácil quanto possível para sua família. Significa dizer adeus. I live with that diagnosis. Eu fiquei com aquele diagnóstico o dia inteiro. Depois, naquela noite, eu tive uma biópsia. E que eles enfiaram um endoscópio na minha garganta através do meu estômago e dentro dos meus intestinos colocaram uma agulha no meu pâncreas e pegaram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha esposa, que estava lá, me disse que quando eles viram as células no microscópio, os médicos começaram a chorar. Porque descobriram que era uma forma muito rara de câncer pancreático e que seria curável através de cirurgia. Eu fiz a cirurgia e hoje eu estou bem. Isto foi o mais perto que eu cheguei de encarar a morte e eu espero que seja o mais perto que eu chegue por algumas décadas mais. Tendo sobrevivido, hoje eu posso dizer isto a vocês com um pouco mais de certeza do que quando a morte é um conceito útil, mas puramente intelectual. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E mesmo assim a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém nunca escapou dela. E é como deveria ser, porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. It's like change. É o agente de mudança da vida. Ela tira o velho do caminho para dar espaço ao novo. Por enquanto, o novo são vocês. Mas algum dia não muito distante, vocês gradualmente vão se tornar os velhos e sair do caminho. E desculpe por ser tão dramático, mas é totalmente verdade. E o seu tempo é limitado. Então não dá se viver uma vida de outra pessoa. Não caia na armadilha do dogma que é viver com os resultados do pensamento de outra pessoa. Não deixe o ruído da opinião alheia sufocar sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário.
Quando eu era jovem, havia uma maravilhosa publicação chamada O Catálogo de Toda a Terra, que era uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um camarada chamado Stuart Brent Far From Here, não muito longe daqui, em Menlo Park, e ele deu vida à publicação com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores pessoais e da editoração eletrônica, então tudo era feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroids. Era tipo o Google, formato brochura, há 35 anos antes do Google aparecer. Era idealista e com abundância de recursos elegantes e ideias brilhantes. Stuart e sua equipe publicaram várias edições de O Catálogo de Toda a Terra, e então, quando seu papel estava cumprido, eles publicaram uma edição final. Era meados dos anos 70 e eu tinha a idade de vocês. Na contracapa da edição final havia uma fotografia gráfica. Vamos conhecer em uma estradinha de terra, o tipo em que você poderia ficar pegando carona se você for aventureiro. Embaixo dela estavam as palavras Stay hungry, stay foolish. Era a mensagem de despedida deles ao sair do ar. Stay hungry, stay foolish. E eu tenho sempre desejado isso para mim mesmo. E agora, a vocês graduates se formarem para começar outra vez. Eu desejo isso para vocês. Stay hungry, stay foolish. Muito obrigado a todos vocês.